Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais uma análise do nosso canal. E hoje eu venho trazer aqui um fundo de papel do segmento de recebíveis, o MCCI 11, que ele tem atraído a atenção de muitos investidores ultimamente. E vamos ver aqui sobre as vantagens e desvantagens desse fundo. Lembrando, antes de iniciar aqui a análise, que nada do que nós falarmos aqui é recomendação de compra ou venda, apenas uma opinião que nós estamos compartilhando aqui, beleza? Então vamos lá, a gente sabe que fundos de papel têm atraído a atenção dos investidores ultimamente, né? Principalmente com a alta da inflação, cada vez mais as pessoas estão buscando esse tipo de FII. E vamos ver aqui esse FII, se ele é bom, né? Se vale a pena. MCCI 11. Bom, a data de IPO dele é recente, como nós podemos ver, 10/12/2019. Né? O mandato dele é títulos e valores, ele investe em recebíveis imobiliários, fundo de papel. Ele está com a representação já boa no IFIX, né? Porém, os usuários aqui do Clube FII dão apenas nota 1 de 5, certo? O pessoal não está gostando muito desse fundo. Vamos lá. Vamos analisar aqui as cotações dele. Bom, quando a gente puxa o histórico aqui, a cotação dele tem caído, mas já está em vias de recuperação aqui. Os dividendos dele, ele tem pago nos últimos 12 meses 7,31% de dividendos e no último mês 0,68%, o que não é uma rentabilidade muito boa aí para fundos de papel. Nós temos pares que pagam uma rentabilidade melhor e ele não tem obtido aí tão bons resultados, pelo menos nessa questão de rentabilidade. Quando a gente pega o histórico aqui de dividendos, ele tem pago 0,37, 0,50 e agora pagou um pouco mais, mas já chegou até a pagar menos em dividendos, certo? Vamos ver aqui o valor patrimonial, se ele tem sido descontado ou não. Ó, em relação ao valor, ele está sendo negociado com ágio ainda, né, de 2,89%, que é mais um fator negativo para esse fundo. Ele está no momento em que ele está sendo negociado com PVPA de 1,03, certo? Apesar de estar dentro do limite de tolerância, a gente tem um preço um pouco mais esticado e um dividendo não muito atraente, certo? Então agora vamos ver o último relatório gerencial do MCCI 11, o que é que ele tem para falar aí para a gente. É um relatório agora de maio de 2021, um relatório recente. Vamos ver o que é que a gestora tem para falar aqui. Bom, aqui logo no início ele traz alguns dados em relação à taxa de gestão. É importante, porque isso impõe uma despesa ao FII. E a gente tem umas taxas altas, então a rentabilidade vai sofrer com isso. A taxa de gestão dele aqui é 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido. Ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido também. E além disso, ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Ok? E pelo visto não é muito difícil exceder o CDI, porque o nosso Selic, né, que a Selic e CDI são praticamente iguais, a Selic está muito baixa. Então, com certeza, ele vai ter uma taxa bem superior ao CDI, consequentemente, vai cobrar um ágio por conta disso, por ele ter essa taxa de performance. A Selic está pagando até menos que a inflação, então todos os investimentos, se a gente for ver, de fundos imobiliários, estão passando aí do CDI. Não é muito difícil. Ok? Bom, aqui ele fala um pouco das operações dele no início e tal. Adquiriu 2 novas operações CRI. Enfim, ele terminou o mês com 91% do seu patrimônio PL alocado em ativos-alvo, sendo 22 CRIs e 3 fundos de CRIs. Então, ele investe realmente o seu portfólio, a grande maioria realmente em papéis. Ele não diversifica muito. Ele tem a grande maioria dele investido em CRIs. Ok? Aqui ele traz alguns DREs, demonstrativos de resultado. A gente pode ver que ele tem ganhos aqui, receitas com juros, com correção, com receitas sobre caixa, ganho de capital que ele não teve receitas, tem dividendo também de FIIs, alguma receitazinha aí, porque ele tem alguns FIIs na carteira. E quando nós vamos ver aqui, ele traz novembro de 2020, total de receitas aqui 5 milhões e tal. Quando nós vamos ver a despesa bem alta em relação à receita, né? Uma despesa aí de quase 20% da receita, comprometendo o rendimento final. Você pode ver que teve uma alta despesa. Aí o que é que acontece? Aqui no mês seguinte, em dezembro, ele teve um pequeno aumento e um pequeno aumento da despesa também
resultando nesse montante aqui de rendimento final. Em janeiro ele teve um aumento considerável aqui, porque ele recebeu esse CRI, essa correção de CRI aqui, recebeu bem mais. E aí, como nós vimos que ele tem uma taxa de performance, consequentemente a despesa aumentou também, porque deve ter aumentado a taxa de performance. Aí a gente teve uma despesa que saltou de 1.054.000 para 1.818.000, certo? Comprometendo também a rentabilidade, certo? Quase 20% aí de despesa em relação à receita. E a gente pode ver que ele teve alguns picos aqui de receitas com correção de CRI e um pico também de despesa que comprometeu aí a rentabilidade, certo? Aqui em abril ele teve um total de 7.990.000 de receitas e 1.830.000 reais de despesa, né? Então a gente vê que a despesa dele compromete uma boa parte da receita dele, que está muito provavelmente vinculado a isso aí, a taxa de performance, certo? Quando nós vamos ver por ativos, o que ele investe? Ele investe uma boa parte dele aí em CRIs, certo? Ele tem caixa também e um pouquinho de FIIs. Em relação aos indexadores, a gente tem que ele está pagando de acordo com o IPCA, a grande maioria aí é alocado a inflação mais 6%, certo? 73%, como nós podemos ver, e GPM que também está relacionado ao IPCA. Então, basicamente, ele vai bem quando a inflação for aumentando. Quando a inflação for caindo, em períodos ele não vai tão bem assim. Ele está muito investido em CRIs e está altamente indexado à inflação. Ele tem uma distribuição aqui entre os CRIs dele entre logístico, residencial e comercial, e uma distribuição grande em São Paulo, como nós podemos ver. Aqui ele traz a carteira de CRIs, todos os CRIs que ele está investindo no momento, e os LTVs. Os LTVs são importantes para a gente ver a segurança do FII de papel, né, do CRI no caso, né? Se esse LTV estiver abaixo de 50%, ele é mais seguro, né? Ele tem uma garantia maior em relação ao valor do CRI. Se ele for acima de 50%, ele já tem aí um risco um pouco maior. Claro que isso aí é subjetivo, mas a gente pode ter mais esse direcionamento aí. A gente pode ver que é na faixa de 50%, os LTVs dele são baixos, ó, aqui por volta de 50%, são LTVs na sua grande maioria que beira próximo de 50% ou até abaixo, ok? O que nos leva a crer, inclusive as cotas dele, a grande maioria são sênior, que são as primeiras cotas a receber. Temos a sênior, a mezanino e a subordinada. As primeiras a receber são as sêniores. Então, em questão de segurança, a gente pode ver que ele é um FII seguro em relação aos CRIs que ele está investindo, certo? Que ele traz os CRIs que ele está investindo todos, né? Ele traz fotos dos imóveis que estão por trás, ok? E ele traz aqui o desempenho dele em relação a outros índices, ok? Ele traz aqui um comparativo em azul claro da cota dele mais dividendos em relação a outros índices como o IFIX e o CDI. Você pode ver que ele passa bem acima do IFIX, ele está com um desempenho bem interessante em relação ao IFIX, ele passa longe aí do IFIX e passa longe aí do CDI, certo? O CDI aqui abaixo, o IFIX aqui. Ok? Então assim, esse fundo, em outras palavras, é um fundo de papel, tem CRIs bem seguros, ok? Como nós podemos ver aí pelo LTV, pelo tipo de CRIs que ele investe, são CRIs seguros. Só que na questão da rentabilidade, existem outros pares que estão tendo uma rentabilidade um pouco melhor, mais interessante aí, certo? Ok? E em relação ao preço, está um pouco esticado, como eu já mostrei, ele está com PVPA acima de 1. Então quando nós olhamos outros do mercado, pelo menos no momento, ele não está valendo a pena investir nesse momento, apesar de ele ter CRIs bem seguros. Essa é a nossa opinião, lembrando que nada do que nós falamos aqui é recomendação de compra ou venda, é apenas uma opinião que nós estamos compartilhando aqui com você, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida deixa abaixo. E não esquece de conferir na descrição do vídeo o nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários,
onde nós ensinamos vários conceitos aí sobre fundos imobiliários. E não esquece de conferir também o nosso curso na Udemy sobre análise de fundos imobiliários, que nós lançamos, está aqui também na descrição do vídeo. Ok? Um abraço e até a próxima análise.